e no país. E, por fim, o Policy Advocacy, também falando um pouquinho do Banco Mundial, eles têm mudado um pouco a atuação dele, inclusive essa consultoria que eles nos deram foi a última no estilo de capacitação. Cada vez mais, e eu concordo com isso, a melhoria do ambiente de negócio é a melhor maneira de tu vender o seu local. Então, se você trabalhar, e eu sei trabalhar para desburocratização, trabalhar para melhoria da infraestrutura logística, questão tributária, trabalhista, etc., 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 você vai precisar menos esforço aqui para atrair empresa. Então, eu sei que, assim, no Brasil, 70% dos gargalos talvez dependam do governo federal, né? São coisas ligadas que não são resolvidas aqui no Estado. Mas é importante o Estado identificar, no ambiente de negócio, o que ele pode interferir e o que ele pode melhorar, fazendo um sistema junto ao órgão de licença ambiental mais rápido. Hoje já existe iniciativa no Brasil com as juntas comerciais para a abertura de empresas de uma forma mais rápida. Enfim, quais são os passos que está dentro da jurisprudência do Estado que pode ser melhorado e ajudado o investidor. Então, e aqui eu não vou entrar nesse detalhe, é a pirâmide, né, da qual eu falei, a base sendo aqui informações. E à medida que uma agência vai evoluindo, ele vai começando a fazer essas atividades que estão mais em cima. Mas eu vou deixar o material aí. Essa pirâmide, na verdade, demora meia hora para explicar, quando nós fazemos algum treinamento. Eu vou só terminar aqui. Eu tenho dois estudos de cada, dois cases, né, que são muito reconhecidos nessa área de atração de investimento. Um é a Irlanda, né, que ela é um case de sucesso de atração de investimento, país pequeno, 4,5 milhões, o PIB hoje de 231 bilhões. Há 40 anos atrás, eles produziam leite e cerveja, a Guinness, né, que a maioria aí deve conhecer, eram os grandes produtos deles. Mas eles começaram, com a criação da União Europeia, eles decidiram priorizar setores para atrair investimento, né? Então, o que eles fizeram? Antes de ir para o exterior, eles começaram a fazer o dever de casa, o Policy Advocacy ou melhoria de clima, o ambiente de investimento. Então, eles investiram em educação, melhoria de infraestrutura. Eles entraram na União Europeia, que era o mercado deles, né? Eles só tinham 4, 5 milhões, então eles foram atrair empresas para exportar para a União Europeia. Fizeram acordos com sindicatos, fizeram uma reforma tributária, uma política industrial voltada para multinacionais exportadoras, e também promoveram pesquisas em desenvolvimento. Então, eles criaram um ambiente amigável para os investidores. No primeiro momento, eles começaram a ter sucesso em atrair empresas do setor têxtil e de automóveis. Quando houve o fim a queda do Muro de Berlim, eles viram que eles iam perder esse tipo de indústria para o leste europeu, que tinha mão de obra muito mais barata. Então, eles começaram a focar nesses setores. Tecnologia da informação, saúde, serviços financeiros, shared service centers e energia verde. O resultado deles, eles saltaram, o PIB deles em 86 era 32 bilhões. Eles saltaram para 231 bilhões em 2007. O per capita de 9 foi para 53. As exportações também saltaram. Desemprego caiu e a importância do ED, né, representa na economia da Irlanda, em 2007, 35%. E representava 80% dos exportados. É claro que é sempre difícil comparar um país 4,5 milhões de habitantes, pequeno, onde a governança é muito mais simplificada do que um país do tamanho do Brasil, com entes federais e tudo mais. Mas acho que tem algumas lições que a gente pode tirar, de qualquer maneira, assim, da importância de tu criar um ambiente mais amigável. Então, isso, na medida do possível, né, acho que muito depende de entendimentos aí nacionais, né, para a simplificação de muitas coisas, mas dá resultado. Você criar um ambiente melhor de investimento dá resultado. E aqui são algumas instituições que trabalham em conjunto, que é outra coisa que eu acho que no Brasil a gente tem dificuldade, em nível federal, estadual, é coordenação. Muitas vezes tem muitas instituições fazendo coisas semelhantes, não se falando. E, no caso da Irlanda, eles têm os papéis bem definidos. Eles têm a agência que faz a atração de investimento,
o Enterprise Ireland, que é meio um Sebrae. Então, ele trabalha com as pequenas e microempresas para capacitar elas para fornecerem para as empresas multinacionais atraídas. Então, é um trabalho aqui importante. O Forfas, aqui, ele é um trabalho um pouco de ABDI, ele mede, ele tem todos os indicadores da economia e ele mede como as ações realizadas, qual é o impacto delas. Então, eles são um órgão que fica ajustando a política, criando legislação que facilite a atração e a manutenção dos investidores. E eles juntaram também aqui o Scientific Research, que é a academia, né? Então, a academia faz parte aqui desse todo. São todos ligados ao Ministério de Empreendimento, Comércio e Emprego. Trabalham sob uma coordenação em conjunto, cada um com seu papel bem definido, né? Que eu acho que esse aqui é um outro desafio que nós temos aqui no Brasil em geral. Tá. Bom, eu vou... Nós estamos 15 para 6. Eu vou encerrar aqui, tá, com esse slide aqui do Policy Advocacy, que eu já comentei, né, que é a melhoria do ambiente de negócios, e que isso é uma das coisas aqui que a gente julga primordiais. Nós temos lá na Apex bastante experiência com os estados. Nós vemos que tem alguns estados que estão mais à frente, tem outros que estão mais atrás. Aqui, felizmente, porque eu também sou gaúcho, é um estado que tem mais condições de atrair investimento, né? Até ontem, a semana passada, saiu um estudo da Euromonitor, que compara todos os estados, foi publicado pela Veja. Acho que o Rio Grande do Sul ficou em quinto lugar. Mas a gente tem certeza que a gente tem muita coisa que ainda precisa ser feita, né? Eu acho que a criação da agência foi um passo importante, pela nossa experiência que a gente tem no Brasil. Efetivamente, é a segunda agência em nível estadual que está operacional e funcionando. E nós vemos que isso faz muita importância em institucionalização de uma agência de atração de investimento. Em outros estados, a gente vê esse esforço muito diluído em diversos órgãos, segmentos, falta coordenação. E aqui no estado, além de ter criado o próprio esse evento, mostra assim, que está se buscando exatamente isso, né? Coordenar as ações, tanto aqui em nível regional, nos chamando aqui para conversar. Nós temos esse interesse de contribuir, assim, que é a nossa missão lá de atrair investimento, é trabalhar também com os estados. Então, eu vou terminando aqui, devo passar a palavra aqui, deixar um tempo aqui para o colega da Marco Polo. Obrigado. Bom, agora vamos ao nosso debatedor, o Walter Cruz. Imediatamente te passo a palavra. Alô? Gostaria de, primeiro, agradecer a Luísio, agradecer ao Zeca Martins pelo convite, a Mariela Cli pelo convite de nós estarmos aqui participando desse encontro. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês do que é a Marco Polo. Muitas pessoas conhecem, mas eu gostaria de explicar, de dizer o que é essa organização e como é que nós chegamos eu vou ser rápido, a um processo de internacionalização com dois focos. Primeiro, o histórico um pouquinho da empresa. Marco Polo tem 63 anos, é uma multinacional que saiu do rincão. Por que eu digo esses 4 rincões? Porque dentro da economia mundial a gente olha sempre Estados Unidos e Europa, então o Brasil está num rincão. Do Brasil, a gente olha o Rio de Janeiro e São Paulo e Minas Gerais, centro de negócios. Então, no Rio Grande do Sul, nós estamos num outro rincão. No Rio Grande do Sul, nós olhamos Porto Alegre, que é a capital, e nós estamos em Caxias do Sul, que é mais um rincão, né? Então, uma empresa que está no rincão. Lá no cantinho, que se transformou em 63 anos numa das maiores multinacionais nacionais, o maior fabricante do mundo de carrocerias de ônibus, customizadas, a única empresa do segmento que está presente em todos os continentes. Estamos em todos os continentes. Nos faltava o continente australiano e em dezembro do ano passado fincamos a nossa bandeira no continente australiano. A única empresa do segmento que está presente nos BRICS. Aí eu estava olhando aquele mapa do Lelis, eu já vou falar aqui desse mapa e daquela tabela, né?
onde nós estamos, naqueles países que tu nominasse ali, dos 33 países, nós estamos ou com fábricas ou com negócios em 31. Somente 2 países, o Japão e a Turquia. Todos os demais nós estamos presentes com fábrica ou com negócios, né? E é uma empresa que está na Bolsa de Valores, não dá para esquecer. E para quem quer saber essa informação, até hoje eu posso dar, a partir de amanhã já não, né, Zeca? Em abril, a ação da Marco Polo estava 6,12 e agora, às 16h45, estava 13,19. Nós temos 18 fábricas no mundo, começando assim, por baixo, né? Isso é para fomentar a compra de ações. Não, ele está um pouquinho mais rico. De abril para cá, ele dobrou. Ele está 2 vezes mais rico. São 18 fábricas no mundo, começando aqui por Caxias do Sul, são 3 fábricas, uma fábrica no Rio de Janeiro, que o Zeca teve a oportunidade de passar um bom tempo lá, uma fábrica na Argentina, uma fábrica na Colômbia, e eu gostei muito de escutar sobre a Colômbia, porque eu tive a oportunidade de viver 3 anos e meio lá na Colômbia, e tudo aquilo que foi apresentado é a pura verdade. Não poderia ser diferente, evidente. A Colômbia, só fazendo um parênteses, a Colômbia realmente já está a caminho da segunda economia da América, já está ultrapassando vários países, já está ultrapassando o Peru, que o Peru já estava... já passou a Venezuela, porque a Venezuela, na realidade, está desaparecendo, né? Infelizmente. E a Colômbia tem uma série de oportunidades. Como eu disse, nós estamos há 11 anos lá em Bogotá, com uma fábrica, fizemos uma joint venture, eu vou falar um pouquinho depois sobre modelos. Fizemos uma joint venture e estamos muito contentes com aquele país. Muito contentes, investimentos. Há 4 anos atrás fizemos uma fábrica completamente nova, foram 25 milhões de dólares de investimento direto. Então, estamos na Colômbia, no México, África do Sul, Egito, Índia, 2 fábricas na Índia, Rússia, China e, como eu disse recentemente, na Austrália. Então, o nosso processo de fincar, de ir para o mundo, né, foi um processo muito estudado estrategicamente. São 22 mil pessoas trabalhando nessas fábricas, são 32 mil unidades que devemos fechar esse ano, e a empresa como um todo fecha próximo de 4 bilhões de faturamento nesse ano. Produtos, nós fazemos carrocerias de ônibus, desde o ônibus pequenininho até um ônibus grande, até um ônibus de 2 andares, ônibus de 3 vagões, que é o biarticulado, ou seja, o nosso negócio é fazer ônibus. E estamos, como eu disse, presentes em 120 países. São 120 países que a Marco Polo está presente. E por que começou esse processo de internacionalização? Nós chegamos rapidamente, porque isso é um caso de palestra de 1h30, nós chegamos no final dos anos 90. Final dos anos 90, nós estávamos numa encruzilhada. E a encruzilhada era a seguinte: nós tínhamos quase 70% de market share e os diretores, os donos da empresa nos disseram: vocês têm que crescer. E como é que vocês vão crescer? O que vocês vão fazer? Depois de toda uma análise estratégica, resolvemos que nós tínhamos que ir para o mundo, que era a única maneira da organização crescer, ou seja, realmente incentivar e investir no processo de internacionalização. Porque nós já tínhamos exportação, as exportações da Marco Polo começaram em 1960, né? E nós precisávamos ir para o mundo. E aos poucos fomos fazendo, e aquele mapa que o Leles mostrou, nós fizemos um mapa muito parecido na época, analisando os grandes mercados, e analisamos por blocos econômicos. Por quê? Porque cada país que nós gostaríamos de estar presente, nós tínhamos que estar preocupado com os blocos, né? Porque nenhum negócio dessa envergadura, ou seja, de internacionalização como fincar bandeira, não só exportação, mas fincar bandeira, exige a atuação em blocos comerciais. Nós não podemos ficar restrito à África do Sul. Nós temos que considerar todo o centro-sul da África como atuação. Nós não podemos ficar restrito só ao Egito. Nós temos que pensar em toda a zona do Magrebe. Ou seja, esse foi o estudo e a análise estratégica que fizemos. E fomos ao mundo e nos últimos 10 anos fincamos essas bandeiras em cada um dos países. O nosso processo, evidentemente, ele não para por aí.
Ele não para por aí, porque a empresa continua crescendo e cada vez está analisando os novos mercados, novos países. Vários daqueles ali nós já analisamos. Um que me chamou a atenção, que foi o Irã. Nós tivemos várias vezes no Irã, quase fechamos um negócio no Irã. Quase. Não fechamos, porque naquele momento a situação do Irã em relação aos Estados Unidos, principalmente, começou a ficar um pouco complicada, e aí, dentro da nossa análise de risco, nós tiramos o pé e não fomos à frente daquele negócio. Mas olhamos, analisamos o Irã, né? O Egito, vocês podem estar perguntando, mas vocês estão lá no Egito, no meio daquela confusão? Pois é, às vezes a gente erra, né? Às vezes a gente comete alguns equívocos. Não que tenha sido um equívoco ir para o Egito, mas no momento que nós fomos para o Egito começou a desabar. E agora nós estamos lá e estamos esperando que o país retorne, né? Dificuldades que a gente encontrou, né? Primeiro, apoio realmente governamental. Isso foi muito complicado, porque nós chegamos a um dado momento em que nós tivemos que ir lá em 97 e 98 ir com a cara e a coragem. Foi o que nós fizemos. Nós fomos com a cara e a coragem, abrir mercados, encontrar, analisar os países, fazendo hoje a Apex, né, já tem todo um trabalho preparado, e foi fruto, inclusive, também do trabalho junto com o MIDIC e junto com o Marco Polo. Várias entrevistas nós fizemos, reuniões a gente fez. Por quê? Porque o pessoal da Apex queria saber o que é difícil, o que está travando, o que está incomodando os internacionalizadores. E aí, quando nos foi perguntado, eu acho que nós fizemos uma lista que ia daqui até o final da sala. Né? Foi mais ou menos isso, de todas as dificuldades, né? Então, riscos, isso é um problema sério. Os riscos que os países envolvem. Quando nós falamos de Colômbia, quando tu falaste de Colômbia, me veio à cabeça a primeira análise. Nós fizemos um quadro exatamente como aquele ali. Tinha muita coisa, oportunidade, possibilidade de negócios, e aí lá nas ameaças tinha só uma palavrinha, tinha lá, chamava FARC. Ou seja, aquela palavrinha que significava risco de um país fez com que todas as outras tivessem o mesmo peso daquela palavrinha, que era um risco tremendo. Hoje, tu já pode vir aqui e dizer, né, Leres, tu pode dizer que hoje dá para ir para a Colômbia, dá para fazer negócio na Colômbia, porque por isso que o país está crescendo, porque eles conseguiram eliminar um risco. Os modelos com que nós fomos para o mundo foram os mais variados, desde o modelo de joint venture igualitário, majoritário. Alguns países nós não pudemos ter 50%, tivemos que entrar com 49%, outros com 40%. Fomos greenfield para a África do Sul. E eu me lembro uma vez falando com o embaixador lá na África do Sul, e ele me perguntou, normalmente todas as empresas vêm com um sistema de assessoramento gigantesco. Como é que vocês estão vindo para cá e estão vindo assim sozinhos? Foi o que eu disse no início, nós tivemos que ir com a cara e a coragem. Fomos aprendendo. Alguns países nós fomos e não deu certo, acabou não dando certo. Né? Nós fomos para Portugal, ficamos muitos anos em Portugal, e com a crise nós tivemos que fechar Portugal, porque não se sustentava. Nós temos que fazer, evidentemente, em todos esses países, tivemos que fazer análise de infraestrutura, toda a infraestrutura do país, que esse é um ponto básico, né, de análise de entrada, de fábricas, de escoamento, de portos, porque lembra, eu falei que nós estamos tentando, pensamos na região, né, pensamos em toda uma região. Tecnologia, como se faz para proteger tecnologia nesses países, ainda mais quando se tem sócio, né? Então, na realidade, o nosso grande segredo é muito mais um modelo de gestão do que o próprio produto em si, né? E muito mais design de produto do que a própria solda do produto, né? Fornecedores, financiamentos, nós estamos falando de bens que custam muito dinheiro. E o cliente, seja cliente que vai comprar desde aqui ou que vai comprar nos mercados locais, precisa ter linhas de investimento. Até hoje nós estamos falando em Cuba, até hoje nós estamos tratando de encontrar um caminho para poder fornecer para Cuba. E passa por financiamento. Por quê? Porque a nossa organização ela só começa a fazer a carroceria no momento em que o dinheiro está seguro. Quando o dinheiro estiver seguro, nós começamos a fazer
a fabricação dos produtos. Dominicana, um exemplo, nós exportamos há 6 anos atrás 500 unidades do micro-ônibus e levaram 2 anos para sair daqui. O primeiro lote saiu num ano, o outro lote nós ficamos aqui no porto por problema de dívida soberana, que estava travando o